Então, nós hoje iremos ter a aula sobre a nutrição e os alimentos. Ah, mas professora, nutrição? Por que nutrição e não falar sobre o corpo humano? Porque a nutrição inclui a digestão, a respiração, a circulação e a excreção, que são assuntos que serão abordados nesse bimestre. Então vamos lá. Para início de conversa, nós teremos que entender que além de quando a gente estamos nos nutrindo, né? Então a gente tá acontecendo dentro do nosso organismo muitas transformações. E aí, então a nutrição é esses conjuntos de processos que envolve desde a digestão dos alimentos, a gente ingere os alimentos, come, mastiga, acontece o processo de digestão, aí tem a assimilação dos compostos, ou seja, o que é útil vai ser distribuído para as células do nosso corpo, né? E por último, o que não serviu tem que ser eliminado, porque tem resíduos nocivos ao nosso organismo. Então, por isso que a nutrição não é somente comer bem ou não comer bem. Ela diretamente está ligada à nossa respiração, à circulação do nosso corpo, à excreção dos resíduos tóxicos e principalmente nos dá força para coordenar essas atividades, né? Então é muito importante que os nutrientes sejam bem distribuídos em nossa alimentação. Então esses nutrientes são compostos obtidos através de quê? Dos próprios alimentos. Eles fornecem energia para as atividades vitais, constitui tudo de base estrutural para os seres vivos. Então, há 5 tipos de nutrientes essenciais para a nossa vida. Primeiro, nós vamos designar cada um aqui através de imagens e de explicações. Primeiro são o quê? Vitaminas e sais minerais. As vitaminas e os sais minerais são considerados nutrientes que regulam o nosso corpo, nutrientes reguladores. Por exemplo, as vitaminas, além de regular essas atividades que ocorrem no nosso corpo, elas são indispensáveis para o crescimento e funcionamento do nosso próprio corpo. E se a gente tiver carência de tais vitaminas, pode acontecer que a gente fique mais frágil. Hoje nós estamos falando muito sobre a questão da imunidade. Isso quer dizer, se a gente não tiver alimentação rica em vitaminas, nosso corpo ficará com a imunidade mais baixa. As vitaminas mais comuns que estão destacadas no livro de vocês é a A, a D e a K. Porém, existem outras como a C, a B, que vocês valem ressaltar, fazer alguma pesquisa. A vitamina A, ela dá saúde da pele. A D, ela fornece a absorção do cálcio e do fósforo essenciais para os nossos ossos. E a K, principalmente a K hoje em dia, ela ajuda no processo de coagulação, ou seja, evita que a gente tenha hemorragias, por exemplo. E aonde encontramos esses nutrientes? Aí todo mundo já sabe. Encontramos principalmente em frutas, verduras, cenoura, por exemplo, derivados do leite, fígado, hortaliças, folhas verdes escuras, né? Encontramos também, eu já falei no leite, nós encontramos na gema do ovo, encontramos em hortaliças como tomate, nas castanhas, no próprio, ele precisa, né? O nosso corpo precisa ser controlado. E esse controle acontece regula principalmente através das vitaminas. Então, é essencial na nossa alimentação tenham muitas vitaminas. Além das vitaminas, nosso corpo necessita também de sais minerais. Ah, Fernanda, eu já tenho, eu como sal todo dia na comida. Sim, mas sais minerais não é só aquele sal de cozinha. São outros sais como o potássio, cálcio, ferro, né? São exemplos de sais minerais que o nosso corpo necessita. Então, aonde encontramos esses sais minerais? Encontramos também em muitos alimentos. Destacamos aqui a banana, o leite. Também destacamos os alimentos todos ricos em os alimentos que são provenientes do mar. Nós temos uma carência, até porque a gente mora longe, porém alguns outros podem substituir. Nesse caso, nós temos as hortaliças escuras, nós temos também
no leite, né? Em diversos outros alimentos que aqui estão, por exemplo, o gerimum, o tomate, que são essenciais para a nossa vida. Entre eles também nós temos as sardinhas, certo? Além deles, esses dois que regulam, nós temos aqueles que são fontes de energia. Eu quero destaque e atenção nas fontes de energia, que são três tipos: carboidratos, lipídios e proteínas. Eles são responsáveis pela matéria-prima da estrutura do nosso corpo e para o funcionamento dele. É o que nos dá energia, os que nos dão a força, certo? Destacamos primeiramente, atenção, muita gente tem confusões com o trabalho, com o estudo dos carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso organismo. Estão presentes na grande maioria dos alimentos e são a base da nossa alimentação. No leite, nas raízes, nos cereais, no geral, as farinhas, né? E no mel também. Fernanda, mel, açúcar, sim. Carboidrato também é açúcar. Açúcar é um tipo de carboidrato, assim como as massas. Ah, mas Fernanda, mas por quê? Porque, por exemplo, uma massa como o macarrão, como o pão, a massa farinha de trigo, ela é um composto carboidrato, é composto de carboidrato mais complexos, né? Então, vai depender da sua estrutura química, a formação dela. Então, os carboidratos, eles são conhecidos também como açúcares, certo? E esses açúcares, esses carboidratos, existem os simples e os complexos, como eu já falei. O mais simples é a glicose. Ah, mas Fernanda, a glicose é açúcar? Sim. Ah, eu vejo falar em açúcar no sangue? Sim. A glicose, quando o organismo da gente não está trabalhando direito, quando a função, o pâncreas e o fígado não estão trabalhando direito e não manda insulina para quebrar essa glicose no nosso organismo, a glicose é jogada diretamente no sangue. É por isso que tem algumas pessoas que podem adquirir a diabetes. A glicose é a mais simples. A sacarose, que é como, por exemplo, o açúcar nosso comum de cada dia, né? Que é o bichinho da cana-de-açúcar. Nós temos o amido, que aí vem as farinhas e vem as maiores fontes de energia das plantas, né? No caso, a mandioca, que é uma raiz, mas ela dá para fazer o amido, mas ela é a fonte de energia pelas plantas. E nós temos a celulose, que ela é encontrada em todas as plantas, né? Então, a nossa base da alimentação dos carboidratos são as plantas, os vegetais, né? Que formam as fibras alimentares. E elas nos dão muita energia. É por isso que quando a gente não pratica esporte, por exemplo, essa energia acumulada gera que a gente vai ficar mais gordinho, né? Porque a gente não tem como distribuir essa fonte de energia. Aqui nós temos os exemplos, os carboidratos mais comuns, né, do nosso dia a dia. Nós temos batatas, nós temos farinhas, nós temos o próprio macarrão, né, que é feito da farinha. Nós temos a mandioca, né, que é a macaxeira. E por segundo colocado nos fontes de energia estão os lipídios. Fernanda, o que é lipídio? Lipídios são gorduras e óleos, tanto animal como vegetal. Eles são insolúveis à água. Ah, mas como assim? Eles não se dissolvem muito bem na água. Então, você pode ver que quando a gente coloca um óleo dentro da panela de água, ela não se dissolve. Por que ela não se dissolve? Porque o óleo ele tem essa questão de ficar mais agregado às células. E eu quero que vocês observem que essas gorduras, ela é quebrada no nosso organismo, mais na frente nós vamos ver no sistema digestório, por um suco feito, organizado pelo o fígado. Então, quando ela quebra essas substâncias, então a gente não sente, essa substância no nosso organismo, a gente não sente quando a gente come um certo limite de gordura. E essas gorduras no nosso corpo também são fontes de energia. Ah, mas eu não como gordura, não. Tem que comer. A gente tem que comer porque faz parte da nossa organização. Não em exagero, né? Então, elas funcionam como uma camada de isolante sobre a pele, evitando a perda de calor também. Até porque o nosso corpo precisa de gordura, que são encontrados nos óleos vegetais,
óleo de oliva, no óleo de girassol, nos queijos, né? Porque o leite é muito gorduroso. Aí nós temos o coco, nós temos a soja, nós temos as castanhas, nós temos os amendoins, tudo são fontes de gordura, certo? E por último, nós temos as proteínas, que são compostos. Mas Fernando, o que é proteína? São unidades simples, né? São aminoácidos que formam o quê? Principalmente a estrutura e o funcionamento das células, né? E as proteínas, elas formam a composição dos nossos músculos, do cabelo, da pele, das unhas e de muitos outros tecidos e órgãos. As proteínas, pessoal, elas são encontradas principalmente num alimento que não pode estar fora da nossa alimentação durante nenhum dia, nenhuma vez na semana, que é o ovo, né? O ovo, ele é fonte de proteína principal no nosso corpo. E as carnes, né? Além de energia, elas são as últimas reservas que se esgotam. Elas só vêm se esgotar as proteínas quando se esgotam os carboidratos e os lipídios. Então tá aí, elas estão presentes aonde? Nas carnes no geral. As proteínas estão presentes aonde? Nas carnes no geral. Todo tipo de carne é fonte de proteína. Além de peixe, de queijo, de leite e principalmente, como eu falei, nos ovos, certo? Então nós temos que ter uma dieta equilibrada e devemos conter todo um pouco de cada uma dessas partes da alimentação. Mas Fernanda, eu não como isso, eu não como carne, então eu tenho que comer uma outra substância que me dê energia e que faça com que eu me alimente e suprir a necessidade da proteína. Então nós temos que ter um balanceamento na nossa alimentação. Mas aí eu como feijão, arroz, cuscuz todo dia e um ovo. Tá ótimo, porque vai ter um pouquinho de fonte de energia de cada uma. Então, quando a gente fala em alimentação e saúde, o nosso corpo é o que nós comemos. A imunidade da gente, a questão da nossa aparência física, a questão da nossa pele, a questão dos nossos músculos, nós somos o que comemos. Né? Dessa forma, para a gente ter uma alimentação saudável, não é só comer um certo tipo de alimento todos os dias. A gente tem que ter principalmente um balanceamento de alimentos, né? Para isso, nós temos uma pirâmide alimentar constituída de quantas porções desses alimentos nós temos que ter por dia. Por exemplo, a base da nossa alimentação deve ser sempre de carboidrato. Fernanda, mas aí é muita gordura. É muita gordura no sentido, eu vou engordar muito, porque é muita fonte de energia. Eu vou comer massa e vou engordar. Sim, mas essa fonte de energia é o que vai dar, como o próprio nome já diz, vai dar força para você ter as suas limitações. Fazer o que é necessário, né? Não é comer exagero. Então, ela deve ter até de 6 a 11 porções diárias. Isso inclui o arroz, isso inclui o feijão, isso inclui o pão, o macarrão. Frutas. Claro que frutas e legumes na nossa região, ela é mais um pouco restrita, mas é para ter, porque senão a gente fica mais frágil. É por isso que nós tomamos tantas vitaminas de laboratórios, porque nós temos poucas frutas na nossa região, mas a gente deve aproveitar quando tem, né? Então, as frutas e as verduras é de 3 a 5 porções diárias. O leite, a gordura, no caso o iogurte, os queijos, 2 ou 3 vezes por dia, porções. Mas eu tenho que comer todo dia no café da manhã? Não, no almoço eu vou comer só gordura. Sim, aí você vai ter uma diarreia. É por isso que tem que ter uma alimentação balanceada. Leguminosas de 2 a 3 porções, que são os legumes que nós comemos diariamente, que todo mundo come feijão. E carne e ovos ou peixe, 2 a 3 porções, não necessariamente todas essas porções. Mas aí tem a quantidade? Sim, varia de pessoa para pessoa. E não necessariamente a gente comer muito, né? Porque óleo, gordura e açúcar só é para ser comido uma vez ou 2 vezes no máximo durante o dia. Não uma bala, um chiclete, porque isso aí é açúcar puro. Nós estamos falando na questão de ter um alimento mais doce durante o dia, certo? Então, essa é a nossa pirâmide alimentar. Então, prestem atenção novamente à explicação, assistam com carinho os vídeos e façam as atividades
com muita empolgação.